Tudo começou em junho. Vi várias pessoas falando que chegou a melhor época do ano. Junho ali, junto com as festas juninas, vários eventos, a comilança que iria ali rolar solta nessas festas juninas. E será mesmo que é a melhor época do ano? De toda forma, neste ano, nessas semanas que teve aqui de junho e de julho, eu simplesmente frequentei essas barraquinhas de festa junina. Coincidiu também com que eu venho de uma época que eu estou frequentando a igreja todos os domingos e justamente começou essas festas juninas, principalmente essas barraquinhas das igrejas. Então o que que acontece? Eu vou à missa e após a missa eu frequento essas barraquinhas. Comecei a frequentar as várias barraquinhas que tem aqui, é simplesmente muitas mesmo. Então elas ali normalmente cada uma tem uma duração de 2 semanas. De 2 em 2 semanas tem alguma nova ali para eu ir conhecer. E foi assim durante essas últimas semanas. Simplesmente um lugar bem gostoso, um ambiente bem gostoso de estar, sabe? Tanto ali na questão visual, aqueles lugares ali todos com as bandeirolas cortando o céu, aquele clima ali bem de aconchego, ali sempre tendo um palco, tocando um forrozinho gostoso, as pessoas todas correndo para as filas, como se a comida fosse acabar, procurando lugares para sentar ali e desfrutando o que tem de gostoso ali para poder comer. Uma coisa que eu achei inusitada é que caldo de costela, pelo menos aqui onde eu estou morando, eles chamam de vaca atolada. Eu não me lembro de outro lugar que tem esse nome, simplesmente vaca atolada. De toda forma, essa época parece ser uma época difícil para aquelas pessoas que querem manter o shape durante o ano. Às vezes, não só essa época, mas todo o restante do ano, né? Não é mesmo? Porque é isso. Todos os fins de semana tem um evento. E esse evento é baseado em quê? Em comidas. Principalmente comidas o quê? Típicas dessa época, típicas de alguma região do Brasil. E ao chegar essa época, a pessoa tem o que? A concepção de que ela tem que aproveitar essa oportunidade como se fosse a última coisa da vida dela. E realmente traz consigo então essa dificuldade que muitas pessoas têm de ter um controle melhor durante essa jornada, durante essas semanas, esses meses de junho e de julho, e acabam que engordando, tendo ali um acúmulo de gordura durante esse pouco espaço de tempo. E o relato que eu trago aqui é que eu passei durante essas semanas comendo dessas comidas típicas da festa junina e eu simplesmente não engordei, justamente porque eu tenho estrutura e tenho estratégias que eu utilizo para esses momentos e eu vou deixar isso aqui bem claro no vídeo de hoje para que você também possa usar isso, se não agora, né, já que passou essas festas juninas, mas durante os outros eventos aí que vão aparecer na sua vida, todo momento na nossa vida, todos os meses aí sempre aparece algum evento, alguma festividade e também que você já fique ciente para que o ano que vem, durante as festas juninas, você não saia no prejuízo, igual você saiu este ano. Sendo que o mais importante durante esse espaço de tempo, se você está querendo, buscando usufruir bastante dessa comilança, tenha a percepção de que emagrecer vai ser um ponto de dificuldade muito grande. Então, é mais viável que você prenda o seu foco, tenha um foco maior na questão de manter, pelo menos manter aquilo que você conseguiu chegar, conseguiu de resultado. E depois que passa essa época, você volta ali para ter mais empenho para a questão do emagrecimento, dependendo do objetivo que você está procurando. Porque muitas pessoas esquecem que manter um shape legal que você conquistou, demandou um tempo, esforço e tudo mais, simplesmente ao manter aquilo ali bem, é algo a ser comemorado. É algo que exige esforço, manuseio e tudo mais. Então, tem essa percepção. Agora é momento de quê? Para até mesmo você não se frustrar aí com objetivos que, diante os comportamentos que você vai ter, são incabíveis. Eu mesmo percebi que eu não emagreci nem ganhei, eu mantive, eu não ganhei nada ali e também, principalmente o mais importante, eu não ganhei gordura, simplesmente porque o meu peso manteve, os meus treinos se mantiveram ali no mesmo ritmo, um empenho muito grande. E ontem mesmo eu fiquei surpreso, depois de ter ido na barraquinha mais tarde da noite, eu fui olhar minha perna
e dava para ver as veias todas da perna. E isso normalmente acontece quando a gente tem um percentual de gordura baixo. Como eu já tenho um percentual de gordura, que vira ali em torno de 8, 9%, ontem simplesmente eu lembrei, eu vi isso, e o vídeo de hoje também tem um pouco dessas coisas que vão acontecendo na minha rotina. Simplesmente porque eu dou atenção para isso e consigo observar que aqueles comportamentos que eu venho tendo, eles me levam para tal ponto. E é justamente isso que eu vou trazer para vocês, as estratégias e estruturas que eu utilizo, principalmente nessa parte de época do ano, principalmente em eventos festivos, justamente para você não sair no prejuízo. E após passar esses eventos, você voltar com seu foco ali, sua atenção, para onde realmente você, o que você precisa fazer para deslanchar ali e voltar a ter bons resultados. Sendo assim, se você sofre nessa época do ano com esses eventos festivos de festa junina e tudo mais, no qual há uma fartura de comida, aquela comilança ali reina solta, o vídeo de hoje eu vou te mostrar como que eu comi bastante durante essas últimas semanas e eu não ganhei sequer nenhum quilo em razão disso. Então vem comigo e acompanhe aqui. A pergunta que fica é como que eu mantive a mão na comilança? Para ser claro, eu não tenho muito o hábito de sair assim para comer bastante. Isso já é uma coisa minha que eu construí durante esse tempo. Não que eu não saia, mas não é algo que eu fico querendo o tempo todo. Só que dessa vez, nessas festas juninas, elas me despertaram muita atenção. Aqui onde eu moro, cheguei há pouco tempo, para mim tudo é muito novo. Então essas festas juninas, nas cidades que eu morei, eu não me recordo de ter festividade tão grande e em quantidade igual eu vi aqui. Até mesmo na primeira que eu fui, eu tive uma experiência muito boa, tudo muito bonito, tudo muito bem organizado, as comidas ali com fartura, muito gostosas, um ambiente muito agradável. Então, por ter essa opção, eu queria participar daquilo, simplesmente porque era algo fora ali da minha realidade, e eu tive interesse nisso e fiz, simples assim. Eu não gosto da ideia quando a gente fala eu me permito. Quando a gente simplesmente fala eu me permito, passa uma ideia muito de que a gente está fazendo algo errado, mas merece fazer aquilo. Então, essa ideia, simplesmente de ficar falando eu me permito, eu vejo como uma ideia muito perigosa, que você começa a ter comportamentos que não são bons para você, de qualquer forma que seja, e você considera que aquilo ali é merecimento, questão de merecimento. E no fim nunca é. Se a gente partir para comportar-se apenas por questão de eu mereço, a gente só vai fazer aquilo que a gente quer e vai acabar onde que a gente não quer estar. Então, nessa parte de comilança, opto por participar desses eventos, participar dessas festas e comer o que tem ali disponível, primeiramente porque eu posso. E a partir do momento que eu posso, eu escolho aquilo ali sendo algo que eu quero fazer. Nem sempre, só porque eu posso algo, eu quero algo, é que eu vou fazer aquilo. Tem que ter um cuidado nisso. Muitas vezes, mesmo eu podendo, a melhor escolha é não querer. E pronto, ok. Então, nessa opção, além de eu poder ter, usufruir dessa comilança, vamos dizer assim, eu queria aquilo. Não foi simplesmente impulsividade, como vocês vão ver aqui durante o vídeo. E vocês têm que ter muita atenção nisso que eu estou falando, porque aqui é onde que a maioria das pessoas afunda. Quando a pessoa começa a ver ali algo que ela pode fazer, ela simplesmente faz, sem nem mesmo pensar se aquilo ali vai fazer bem ou não para ela, pode muito mais fazer mal para ela. Simplesmente por ela estar ali diante de uma situação, ela vê aquilo ali como uma oportunidade na qual ela não quer abrir mão. E a pessoa começa a querer aproveitar todos os momentos como se fosse uma oportunidade única, sendo que essas oportunidades repetem várias vezes ao longo dos meses, ao longo das semanas, ao longo dos anos, e a pessoa se perde nisso, simplesmente por ter uma concepção de entender que toda oportunidade tem que ser aproveitada. E não é assim que a carroça vai andar. Senão vai trazer muitos prejuízos. Então, o primeiro ponto de atenção que você tem que ter aqui é esse. Como eu falei, primeiramente, eu podia ter essa comilança. E o segundo, eu queria participar dela. E por que que eu digo que eu posso?
tem alguns pontos que fazem com que eu possa ter ali a comilança. O primeiro deles é que o meu gasto calórico, dia após dia, é um gasto alto, é um gasto elevado. Eu tenho a prática de exercícios físicos regularmente. Eu faço musculação 5 vezes na semana, corro 3 vezes na semana. Então, o meu gasto calórico dia a dia ali é um gasto elevado. Fora isso, durante, né, esses anos todos que eu treino, já são 15 anos, mais de 15 anos aí e meio que eu faço algum tipo de exercício físico, eu construí uma massa muscular boa, uma quantidade de massa muscular considerável. E uma massa muscular no nosso corpo, além de passar esse aspecto bonito fisicamente, ele tem o seu consumo calórico. Então, para manter muita massa muscular, o corpo demanda energia simplesmente porque há essa massa muscular no corpo. Vocês já devem ter ouvido falar de metabolismo alto, de que certas pessoas gastam mais calorias do que as outras. Muitas vezes é em razão da quantidade de massa muscular que a pessoa tem. Porque simplesmente para manter aquela massa muscular ali no corpo, por mais que o corpo não faça o exercício físico naquele dia, há uma demanda energética mais alta, porque cada grama ali, cada porção de massa muscular vai exigir que o corpo gaste mais energia para sustentar aquilo ali. Então, por eu ter uma quantidade de massa muscular e aquelas outras pessoas que também têm uma quantidade de massa muscular considerável, elas demandam ingerir uma quantidade maior de calorias simplesmente por isso. Por isso mesmo que é muito importante que haja no seu processo de emagrecimento e haja aí na sua rotina, a prática de exercício físico resistido com cargas, que é justamente o quê? A musculação, que é a principal delas, onde que você trabalha ali a sua musculatura para desenvolver, para você ganhar o quê? Mais massa muscular. E ao ganhar mais massa muscular, você aumenta o seu gasto calórico quando você estiver de forma passiva, sem exercer atividade física. Isso, ao longo do tempo, facilita muito o seu processo de emagrecimento. Então, se atente nesse benefício também. Um segundo ponto, além dessa questão do meu gasto calórico ser alto dia após dia, é que eu tenho um controle alimentar muito bom. Eu simplesmente não como por impulsividade, mas isso é em razão dos anos que eu venho tendo já com esse manejo todo da minha alimentação e também por eu estudar muito essa parte de comportamento alimentar. Então, eu entendo por que que eu quero comer tal coisa, o que funciona como gatilhos, quais estratégias que eu uso de antemão para poder ir a um evento e não querer esbanjar, não ter essa parte de impulsividade. E é justamente isso que eu trabalho na consultoria, que é o serviço ali que eu presto, que você tem um contato mais direto comigo. A gente está ali dia após dia, eu segurando sua mão para você passar por essas adversidades que vão acontecer na sua rotina. Mas de toda forma, o ponto é esse. Para mim, simplesmente é muito fácil ter esse manejo do controle alimentar. Então, eu não me perco querendo comer muita coisa. Mas mesmo assim, eu utilizo algumas estratégias. Uma delas é que, se você não estiver sozinho, divida a porção da sua comida ali. Simples assim. Infelizmente, a gente é acostumado a não dividir comida. Mas, a partir do momento que eu vejo muito essa questão de não dividir comida, como a gente tem uma mentalidade de escassez. Eu passei muito por isso. Eu simplesmente não queria dividir nada que eu tinha ali de comida. Eu estava comendo, eu muitas vezes comendo um lanche ali, um hambúrguer, eu estava comendo o meu, eu não aproveitava o meu e já estava de olho da outra pessoa, se ela iria deixar ali sobrar ou não para poder comer. E isso cria uma mentalidade muito ruim de escassez. Uma forma de você manejar bem isso é que nesses eventos, aprenda a dividir. Simplesmente se você está ali com seu parceiro, sua parceira, com quem quer que seja, aprenda a dividir. Levando essa parte da divisão para outro momento da sua vida, aqueles momentos ali que você tiver uma sobremesa, né? um, um doce ali e tudo mais, não coma esse doce sozinho, divida-o. Simples assim, porque o doce ele não tem a função de te dar saciedade. Você não deveria, né, ficar cheio comendo doce. Ele é simplesmente para você ter aquele sabor agradável ali. E a metade daquele doce já é o suficiente.
A outra metade você pode dividir para outra pessoa. E só de você fazer isso, não é simplesmente na questão de se limitar nas calorias. Obviamente as calorias ali serão limitadas, mas isso vai te reforçando uma mentalidade que não é uma mentalidade de escassez. Você sempre ficar reforçando isso de comer tudo até acabar, você vai girar ali em torno de fortalecer uma mentalidade de escassez, fazendo com que em todos os momentos você vai ver aquilo ali como oportunidade de comer tudo, de aproveitar tudo. E eu fiz isso durante muitos anos e acabei pesando 107 quilos ali no meu auge de 16 anos. Eu sei quanto que isso é ruim, percebi essa diferença, como que dá para trabalhar essa parte da mentalidade para não ser assim como eu fui. Então, faça isso aí. E dentro dessa estratégia também, quanto à questão do comportamento alimentar nesses eventos, quando você estiver ali diante inúmeras opções, e são inúmeras opções mesmo, eu pego simplesmente, no máximo, duas opções. Simples assim, duas opções. Eu escolho duas opções para mim, se tiver outra pessoa, que essa pessoa escolha uma ou duas opções, e pronto. Não é necessário mais do que isso. Dois já é mais do que o suficiente. No outro dia que você for, pega uma ou duas opções de outras coisas, entendeu? Não tem essa necessidade de fechar o carrinho ali e comprar de tudo. Um terceiro ponto que eu faço é que nos dias que eu sei que eu vou comer uma quantidade a mais ali, comer uma coisa dessas que são mais calóricas, eu faço exercício físico nesse dia. Para mim, isso já está muito habitual. Aos fins de semana, principalmente aos domingos, eu corro. Então, meu gasto calórico é um gasto calórico mais alto, porque ali eu corro uma quantidade, normalmente, no mínimo, 10 ou 12 quilômetros. E isso me dá um gasto calórico ali cerca de 1.000 calorias, entendeu? Só dessa atividade física. Então, ao eu conciliar o exercício físico naquele dia, é melhor fica mais fácil de eu consumir essas calorias ali, oriundas desses alimentos mais típicos, que contém uma quantidade de açúcar maior, quantidade de gordura maior, enfim. E o meu corpo tem um melhor aproveitamento em razão da prática desse exercício físico. Mas lembrando um ponto também importante da mentalidade. Esse exercício físico, ele não deve vir, você não deve ter o sentimento que esse exercício físico, ele é apenas um curativo ali, um mecanismo que você usa para poder comer mais. Não deve funcionar assim, porque senão esse exercício físico ele vai começar a ser para você algo muito sofrível. Você vai ver o exercício físico como algo desagradável. Você simplesmente tem que fazer aquele exercício físico, assim como eu faço, como algo prazeroso, como uma meta a ser cumprida, como algo ali que você vai construindo e sentindo prazer ao realizar aquela atividade física. E não eu tenho que fazer aquilo para comer. Se você está com baixa motivação e tudo mais, vai lá, faz, exerce esse poder, essa capacidade de, pelo menos você está fazendo aquele exercício físico, mas cuidado para não construir na sua mente aí esse aspecto de classificar o exercício físico simplesmente como algo que vai permitir você comer alguma coisa, porque isso não é sustentável ao longo do tempo. Simplesmente porque faz com que você não curta o processo. E se você não curte o processo, você não recompensa o processo pelo qual você está passando ali, tudo aquilo ali vai ser muito custoso e na primeira oportunidade que você estiver desanimado, achar que não vale a pena passar por esse custo, você simplesmente desiste. Aí desiste, não faz aquilo mais e vai passando semanas, meses e anos sem procurar o exercício físico. Então, um ponto de atenção aí para você ter. E o quarto ponto que para mim é muito importante, faz uma baita diferença, é que eu não tenho consumido bebida alcoólica. Simples assim. Já tem um tempo que eu não venho consumindo e durante essas festividades eu não senti vontade alguma de tomar alguma bebida alcoólica. E qual que é o porém aqui? Qual que é o problema aqui da questão que eu estou trazendo sobre a bebida alcoólica? E não é apenas na questão das calorias da bebida alcoólica, porque a bebida alcoólica ali, ela contém também calorias. Algumas cervejas até têm menos calorias, mas não deixam de ter. E convenhamos, a maioria das pessoas não está observando isso e não está consumindo as bebidas que são menos calóricas. Só que o ponto de atenção que eu quero trazer aqui é tanto
do que está associado ali, que está associado à bebida alcoólica, como também a questão da parte comportamental, que a bebida alcoólica ali nos altera. E os pontos que me levaram a ficar um pouco mais distante da bebida alcoólica são esses, porque eu percebi que, ao consumir bebida alcoólica, e a gente vê isso principalmente nas pessoas próximas de nós, e a gente pode ter percebido isso também, a gente pode perceber isso também na gente mesmo quando ingere certas bebidas, é que o nosso comportamento muda. A gente passa a ter um comportamento muito diferente daquele que a gente tem de forma saudável, vamos dizer assim, sem nenhum tipo de alteração ali em razão do álcool. E ao eu perceber que é muito fácil querer agir de uma forma diferente daquela na qual eu habitualmente exerceria, aquilo ali me traz um certo constrangimento. Como que eu posso ficar me permitindo beber algo que vai fazer com que eu altere o meu comportamento, que eu deixe de ter um raciocínio mais lógico, que me coloque em perigo em certas ocasiões se eu me expuser a isso. Essas coisinhas foram me afastando um pouco da questão de ficar consumindo bebida alcoólica. Além disso, eu percebi também que quando ali eu bebia mais questão de bebida alcoólica, eu tinha uma série de prejuízos, não só na parte comportamental, mas em outros aspectos da minha vida. Na questão do sono, eu passava a dormir menor quantidade e ter uma qualidade de sono muito ruim. Então aquilo ali era um prejuízo muito grande, que às vezes a gente passa batido, mas fica ali acometendo a gente. Então, perceba, passa a semana toda se dedicando, trabalhando, às vezes não conseguindo dormir direito em razão de trabalho, de família e tudo mais. E chega fim de semana que tem um ponto ali para poder descansar de verdade, eu vou me maltratar mais, trazer mais prejuízo para mim, bebendo álcool aos montes, para eu perder mais ainda a qualidade do sono, tem umas coisas que já não fecham a conta. Então, cada coisinha vai reforçando o ponto de eu evitar a bebida alcoólica, sendo que ela é muito fácil de criar problemas para a gente no futuro, tanto devido ao nosso comportamento poder ser alterado, então a pessoa pode ficar mais agressiva, causar algum dano a alguém, algum dano de qualquer coisa que seja, causar, deixar a outra pessoa ali próxima da gente infeliz em razão disso, ou seja, criar ali problemas futuros. Muitas pessoas têm um problema ali emocional presente, qualquer que seja, ansiedade, frustração, medo, decepções, é um problema presente e ela tem certos comportamentos que ao invés de melhorar essa situação, vai trazer mais prejuízos futuros. Ela está ali simplesmente tentando apagar fogo com álcool e podendo vir ter agravar e ter mais problemas ali no futuro em razão de ficar bebendo álcool, buscando que aquilo ali seja um tapão, vamos dizer assim, para aquela emoção que ela está sentindo. E isso aí a gente também pode ver na questão da alimentação. Muitas pessoas têm a compulsão alimentar justamente porque elas não têm essa dimensão das suas próprias emoções. Então, elas buscam ter o controle da emoção comendo, bebendo álcool e com inúmeros outros comportamentos que são lesivos, que são viciantes. Isso aí é um problema grave. Enfim, eu nunca comentei aqui sobre esse aspecto de álcool e, sei lá, me causa um pouco de desconforto. Eu acredito que aquelas pessoas que têm um problema com isso, elas me ouvirem falando sobre isso, podem se sentir mal em razão do que eu estou falando, enfim. Mas os pontos que eu percebi de que me ajudaram a ter um controle, voltando aqui para o aspecto principal do vídeo, os pontos que me ajudaram aqui a ter esse controle ali e não ter nenhum tipo de prejuízo físico, né, de acumular gordura durante essa fase de festas juninas e festas comemorativas, foram justamente esses 4 pontos. O primeiro aqui, recalculando, que eu tenho um gasto diário ali muito alto. Dia após dia eu faço, pratico exercício físico e tudo mais. Eu tenho um controle alimentar muito bom, passei estratégias para vocês poderem usar aí. Terceiro, eu coloco ali, eu tenho uma atividade física nos dias que eu vou comer e participar desses eventos aí, que eu sei que tem um consumo calórico mais alto. E o quarto, que é ficar cada vez mais distante da bebida alcoólica.
não só na parte da questão das calorias, mas também de outros aspectos que eu trouxe aqui antes que eu falei. Isso foi o que eu fiz, estou contando aqui para vocês o que eu fiz, e é isso aí que eu vou continuar fazendo, tanto nos próximos eventos que eu vou participar, quanto também no ano que vem, na próxima festa junina e nos próximos meses aí que tiver bastante festança, porque a gente vai construindo isso ao longo do tempo, fica tudo muito fácil. São estratégias boas que você pode usar aí, não somente em eventos de comilança que tem todas as semanas, que você realmente é desafiado aqui, porque toda semana tem alguma coisa. Mas dependendo da sua rotina, ela pode muito bem caber aí várias semanas de festividades aí, dependendo do que você trabalha, do convívio que você tem. E há como ter esse controle. Você só precisa ter mais intencionalidade naquilo que você está fazendo para não agir no piloto automático. Esse vídeo aqui é muito disso, para trazer para você uma calmaria para você conseguir refletir sobre os aspectos que estão acontecendo aí na sua vida que muitas vezes você nem percebe, não tem a sutileza de reconhecer que está inserido num ambiente desse. E quando a gente consegue ver, eu consigo trazer essa visão aqui para você, você consegue ver esses acontecimentos como se você estivesse mais distante. Então você enxerga melhor os pontos e a partir disso você consegue agir com maior intencionalidade na sua vida. Você agindo com maior intencionalidade, não simplesmente agindo no poder do piloto automático, você consegue manejar o seu comportamento, as suas ações, e isso favorece demais que você tenha um manejo melhor do seu peso, um controle melhor do seu peso, que você consiga os resultados que tanto quer, que consiga o emagrecimento, consiga performar melhor, simplesmente porque agora você está agindo com mais intencionalidade. E para ser bem sincero, eu aproveitei muito bem essa semana de festa junina, seguindo essas estratégias que vocês estão agora aí já professores nela. E o mais importante é que em momento algum eu não fiquei com nenhum por cento de sentimento de culpa. E eu vou além desses 4 passos aí que eu trouxe para vocês aqui no vídeo, um outro passo que você pode dar aí após disso tudo é uma coisa que eu também faço. Como eu estava indo a essas barraquinhas de festa junina após a missa, então a gente vê aí cerca de 1h30 de todo o trajeto, missa e acabar a missa e tudo mais, 1h30 antes das barraquinhas, ou seja, antes de eu sair de casa para ir para a igreja, eu fazia uma refeição, por mais simples que ela fosse. Você tem que comer antes de sair de casa. Coisas básicas mesmo, igual o que eu tenho o costume de comer, é fazer ali, comer uma banana e tomar uma dose de whey protein ali na coqueteleira. Isso por si só te dá um nível de saciedade que você não vai ficar descontrolado, vamos dizer assim, quando você estiver diante da situação de comida. Você tem um poder de decisão maior, você tem uma perspicácia de poder escolher melhor quando você estiver diante de uma situação ali que você vai optar pelo que você vai comer. Além da importância da quantidade de proteína no seu dia, então o meu foco é no whey protein, além da saciedade, nos níveis de proteína. Simplesmente também que quando a gente come fora é mais difícil encontrar proteína de boa qualidade. Normalmente a proteína que a gente encontra fora de casa é uma proteína de baixa qualidade, que tem uma quantidade muito alta de gordura, tem pouca quantidade em si. Então eu já faço essa remessa aí, antes de sair de casa, tomando uma dose de whey protein e comendo uma fruta. Banana, maçã, a fruta que você tiver aí disponível. Isso vai te dar um manejo muito melhor para você chegar nesses eventos. Aqui a gente está falando de festa junina, mas qualquer evento que seja, faça esse teste. Não vá de barriga vazia, não vá acreditando ou formando a concepção de que é oportunidade de tirar a barriga na miséria, porque tudo que você for construindo na sua mentalidade, como tirar a barriga da miséria, infelizmente vai fazer com que a sua mentalidade seja uma mentalidade de escassez. E eu já passei por isso e não colhi bons resultados em razão dessa mentalidade. Eu sei que é difícil, mas você precisa destravar aí na sua mente essa crença que a gente aprende que a gente tem que aproveitar aquilo ali como se fosse uma oportunidade única. Não é assim que a banda toca, não é assim que funciona para o bem da sua saúde, para o bem da sua saúde não somente física, quanto a saúde mental. Então eu fortaleço muito isso aqui. Não tenha mentalidade de escassez. Porque eu lembro muito bem, esses dias eu estava lembrando
que todas as refeições que eu fazia, eu aprendi que eu deveria comer ali aquela refeição na quantidade o suficiente com que eu me sentisse saciado, como se a comida estivesse aqui na goela já, sabe? Então eu aprendi que toda refeição eu deveria sair dela com a sensação de muito cheio. Eu comia muito em todas as refeições e fui aprendendo isso. Então todas as oportunidades, aqui entre aspas mesmo, que eu enxergava ali, eu queria comer até não aguentar mais. Eu fui construindo isso. E isso fez com que eu pesasse 107 quilos com 16 anos. Simples assim, entendeu? Eu sei como que é. Faça essas estratégias que eu passei, essas 4 e essa última, de comer antes de ir ao evento. Faça isso. Coloque em prática. É simples assim. E para fechar com a cereja do bolo, sempre mantenha-se bem hidratado. É uma coisa que a gente nem deveria ficar falando muito. Sempre esteja bem hidratado. Sentir sede já é ali o sintoma de que o seu corpo está desidratado. Então, prefira ser uma Maria mijona, um João mijão, do que ficar ali desidratado. É o básico. Agora, se você está perdido aí, se já tentou algumas vezes, conseguiu poucos resultados, muitas vezes sozinho, às vezes teve a ajuda de alguém, mas você entende que essa pessoa ela não te entendia da maneira que você precisava, necessitava ser compreendida, eu estou aqui para transformar a sua vida. Eu quero pegar na sua mão e te tirar do ponto A e te levar para o ponto B, onde que a gente vai alcançar juntos os resultados que você tanto merece. Tanto na questão do seu emagrecimento, se esse for seu objetivo principal, ou quanto na alta performance. Muitas pessoas já conseguiram ali o emagrecimento e falta o refino de conseguir ali um resultado de hipertrofia melhor, de conseguir performar melhor nos treinos, tanto de musculação quanto de outro esporte, como também da corrida, que é algo que eu tenho feito há muito tempo. Então, se você quer e considera ter a minha ajuda, abaixo aqui do vídeo tem um lugar que é a descrição do vídeo e lá dentro tem o link para você entrar em contato com o meu time sobre a minha consultoria Manda. Clica lá, manda sua mensagem para a gente entrar em comunicação para você saber bem como que funciona essa consultoria. Na descrição do vídeo você também vai encontrar ali links importantes, até mesmo a minha newsletter semanal que eu envio ali toda semana. Atualmente estão sendo 2 e-mails na sua caixa de entrada. Ali algo muito prático para a sua rotina. Só de você assinar essa newsletter, que ela é gratuita, eu tenho certeza que vai te ajudar muito. No mais, aqui ao lado vai aparecer um vídeo do meu canal aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, aproveite para curtir o vídeo e vai se acostumando a curtir esses vídeos porque trazem bastante valor para a sua vida. E dessa maneira, de nada.